novamente, minha gente, na companhia do Dr. Pedro Leopoldo, para nos falar um pouco mais sobre drogadição. E hoje o Dr. Pedro, que é psiquiatra, veio ao programa responder várias dúvidas aflitivas das famílias. Não é, doutor? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. A gente vai tentar responder alguns e-mails que chegaram, né? Que são, pelo que eu vi, são dúvidas muito frequentes das famílias, das pessoas no dia a dia. E todas muito preocupadas aqui, doutor. Bom, vamos então ao primeiro e-mail. Não se identificou, mas vamos lá. Meu marido bebe todos os dias uma cervejinha depois do trabalho para relaxar. Estou preocupada. Será que já pode ser considerada dependência química? Essa questão ela é muito frequente e muito interessante. Por quê? Porque nós temos que entender qual relação que a pessoa estabelece com a substância. Ou seja, tem pessoas que bebem todos os dias, tem pessoas que bebem uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano. Mas a questão é, qual o significado dessa bebida para ela? Por exemplo, eu tive um caso há pouco tempo que a esposa, né, o casal chegou dizendo que o marido bebia uma vez por ano no aniversário. Só que essa bebida, esse evento, para ela já era um trauma, porque ele bebia, ficava bravo, ficava inconveniente. Ou seja, mas ele não conseguia deixar de beber uma vez por ano. Então, aquele beber era muito importante para ele. A relação dele com a bebida era muito forte. Então, o nosso grande trabalho não foi dar remédio para ele, foi explicar para ele que ele era um dependente daquela relação com a bebida. Né? Ele estava colocando a esposa, a família numa situação de risco moral, porque a família estava sendo exposta à violência e ele não deixava de beber. Uma vez por ano era um problema. Né? Então, a grande questão foi ajudá-lo a entender que ele é um alcoólatra. Um alcoólatra que bebe uma vez por ano? Sim, um alcoólatra que bebe uma vez por ano. Então, essa pessoa que bebe uma cervejinha todos os dias, o grande discurso muito frequente dela é o seguinte: eu paro quando eu quiser. Mas não para. Né? Ela consegue ficar 30 dias, 40 dias para tomar um remédio, um antibiótico, para fazer um outro tratamento, mas é apaixonado. Os valores da pessoa são substituídos. Valores como moral, família, estudo, todas estão perdidas, né? E ela está valorizando muito mais a cervejinha diária do que o seu crescimento, do que a sua convivência com família, por exemplo. Então, eu não digo que toda cervejinha, toda taça de vinho seja uma relação problemática. Mas nós temos que identificar se esse hábito está deixando para trás coisas mais importantes. Se ele está valorizando mais a cervejinha, mais a cachaça, mais o cigarro, do que a relação familiar, do que a possibilidade de trabalho, do que a própria saúde, né? Fazer uma atividade física, por exemplo. Então, a questão é, ele é um dependente químico? A pergunta, nós podemos dizer, provavelmente sim, mas temos que entender melhor qual é a relação dele com a bebida. E provavelmente a cervejinha do final do dia é a coisa mais importante na vida dele. Ele espera desesperado aquela hora de repente. Ele acorda pensando naquela cervejinha no final do dia. Né? Então, essa relação é preocupante e é muito frequente. Outro e-mail para o doutor. Brigo muito com meu filho. Ele me culpa demais por estar nas drogas. Estou desesperada. Como proceder, doutor Pedro? Essa é da Letícia. Tá. Letícia, eu já escutei muitas vezes, né, que nasce uma mãe, nasce uma culpa. É muito interessante isso. O que isso quer dizer? Que a mãe ela se sente culpada por todos os fracassos dos filhos. Mas ela não se sente alegre e responsável pelas vitórias, né? Que coisa paradoxal. Então, o que fazer? Primeiro, esta mãe
tem que se tratar. Essa mãe tem que entender que a culpa, os problemas desse filho não é dela. Essa mãe tem que desenvolver o processo de individualidade dela e do filho, né? Os fracassos dele são dele, as vitórias dele são dele e não dela. Então ela tem que buscar, se me permite estender um pouquinho mais, tratar uma possível codependência, né? Em que um familiar, a codependência, um familiar fica vivendo a dor e vivendo a vida do outro, né? E pior, a codependência muitas vezes estimula, possibilita a doença do seu familiar. Por isso que é importante tratar também a família. É fundamental que a família seja tratada. Nos casos de dependência química, a família tem que ser abordada, tem que ser tratada, porque a família possibilita que esse familiar volte a usar a droga. Porque quem está doente não é só o dependente químico, é o sistema familiar, né? Aquele sistema familiar está doente. Então não dá para eu abordar só um ponto do sistema se os outros pontos do sistema, né, pai, mãe, irmão, esposa, filhos, também são doentes. Por exemplo, o que é muito frequente nós escutarmos, né? Meu filho é dependente químico, meu filho está na comunidade terapêutica, mas quem tem que se tratar é ele. Eu vou continuar tomando a minha cervejinha. O que adianta? O exemplo, cadê, não é, doutor? Cadê a mudança de hábitos? Né? Cadê a capacidade de disciplina de dentro de uma família de falar, aqui não vai entrar álcool, né? Se o álcool é um problema, aqui não vai entrar álcool, né? Se o álcool é uma porta para outras drogas, aqui não vai entrar álcool. Ponto final. Ou seja, nós identificamos aí que este pai é um alcoólatra. Ah, mas o pai não fica bêbado, não fica violento, tá? Mas o pai não consegue largar o álcool para que esse filho fique longe de uma porta de entrada para a droga. Problemas, então, de drogadição na família, entre em contato com a comunidade terapêutica Fazenda Novos Rumos, justamente para salvar o familiar. Em outros programas, vamos dar continuidade para esse assunto que é sério, gente, sobre drogas.